Boa noite, irmãos. Vamos orar pela palavra, espero que todos estejam bem. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra, oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja nessa noite e me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, antes de mais nada, os irmãos não estranhem, antes de abrir a palavra, vou ler um texto. Não precisam abrir. Livro de Esdras, capítulo 5, capítulo 4, versículo 24, diz assim: Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Amém? Amém. Podem agora ficar na página do livro do profeta Ageu. Por que eu quis ler esse versículo? Veja, nós estamos estudando o livro de Esdras. O tema é a reconstrução do templo e a restauração do povo em Jerusalém. E aí nós vimos na última palavra que a obra do templo foi interrompida. Nós vimos que os adversários eram muitos, a população que estava dominando a terra era contrária aos judeus, e eles fizeram de tudo para parar a obra. E aí o que acontece? O rei Ciro morreu em 530 a.C., seu filho Cambises assumiu o trono até 522, e aí Dario o Grande assume o trono em 522, e apenas no ano de 520 o templo volta a ser reconstruído. Então nós temos uma janela de 16 anos entre o capítulo 3 e o capítulo 5 de Esdras. Lembrando, em 536, completados 70 anos da primeira deportação da Babilônia, o fundamento do templo foi colocado. Os levitas e os sacerdotes voltaram a sacrificar. O culto foi restabelecido. E eles começaram a comprar madeira vinda do Líbano, que nem o rei Salomão tinha feito, 4 séculos antes. Só que aí, por essa série de motivos, a obra vai ficar parada 16 anos. E aí o capítulo 5 abre dizendo: E o profeta Ageu e o profeta Zacarias profetizaram para incentivar o povo à retomada da obra. O profeta Ageu, nós temos o estudo dele, versículo a versículo, no canal da igreja. Eu fiz esse estudo aproximadamente 2 anos atrás. Porém, eu não poderia deixar de fazer um apanhado geral do principal da mensagem de Ageu. Por quê? Porque na quarta-feira nós vamos para a vida do outro profeta, o profeta Jeremias, o profeta Zacarias. E depois de vermos toda a atividade profética desses dois, nós vamos continuar a história de Esdras. Aí vamos passar pela história do livro de Esther, vamos passar pela história do livro de Neemias, vamos chegar ao profeta Malaquias, e aí nós vamos correr aproximadamente 200 anos de história, mostrando tudo aquilo que o Senhor fez na restauração do povo. Amém? Veja, quem era Ageu? Vou ler o versículo 1, livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Esse povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo:
porventura é para vós tempo de habitares em vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? O povo chegou na terra, nós vimos quarta-feira, cada um foi para sua cidade, e por 7 meses eles se organizaram nas suas casas. Tudo ok? Tudo ok. É uma base de sobrevivência, eles precisavam cuidar da família, eles precisavam de alimento, eles precisavam do gado, tudo em ordem. Só que passados 7 meses, eles lançam o fundamento do templo. E começam a sacrificar no altar. Só que a obra para por 16 anos. E Ageu, que já era bem velhinho nessa época, Ageu é um dos profetas mais velhos de toda a Bíblia, ele vem com a seguinte frase: olha, vocês do povo estão falando o seguinte, ainda não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. O que acontece? O povo inventou um argumento teológico, entre aspas, dizendo o seguinte: olha, a casa do Senhor não está sendo edificada porque ainda não é tempo. Não chegou a hora. Provavelmente algum deles falou: olha, na sua soberania, devia ter algum calvinista lá no meio, Deus não determinou que a casa fosse restaurada. Por quê? Porque a tendência nossa, quando algo não dá certo, é criar justificativas. Inventar coisas. Por exemplo, lembra que eu falei antes do culto? Deus tem poder para curar, e quando Deus quer curar, Ele cura. Porém, isso não quer dizer que Deus vai curar todas as vezes, senão ninguém morria. Da mesma maneira, Deus tem poder para ressuscitar mortos. E Ele já fez isso, mas isso não quer dizer que todo morto vai ser ressuscitado. Aí o que o pessoal vai falar? Não curou porque faltou fé. Entendeu? Isso é criar argumento. É a mesma situação aqui. Embora passaram 2.500 anos, isso aqui aconteceu há 2.500 anos atrás, o ano aqui é 520 a.C., a justificativa do povo é sempre a mesma. Quando algo não dá certo, o povo inventa alguma desculpa e se conforma com aquilo. Aí o profeta Ageu é levantado. E ele vem com a seguinte frase: é correto vocês estarem vivendo nas suas casas luxuosas, nas suas casas forradas. O que nós temos que entender? As casas naquela época eram muito simples. Elas tinham 1 ou 2 cômodos. E normalmente, uma família inteira de 8, de 10 pessoas vivia naquela casa extremamente pequena. Nós vimos isso no livro do profeta Amós. Porém, os ricos de Jerusalém, quem tinha posses, tinha edificado casas extremamente luxuosas. E aí o profeta Ageu vem dando nos dedos, amassando eles, falando: olha, vocês estão dizendo que não é tempo de reconstruir a casa de Deus, porém vocês estão gastando todo o seu esforço, todo o seu dinheiro nas casas de vocês. Veja se isso é correto diante de Deus. Quer ver que interessante? Ó, versículo 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos farteis, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. O que o profeta está falando? Gente, vocês estão gastando dinheiro na vida de vocês e está tudo escorrendo pelos dedos. O erro de vocês é que vocês não têm foco na minha obra. O erro de vocês é que o foco de vocês é a própria vida, é o próprio interesse, é o próprio conforto. Em vez de estar preocupado em cuidar da casa do Senhor, que naquela época era o templo, hoje é a igreja, que somos nós, vocês estão cuidando da própria vida. Então vocês comem e não satisfaz, vocês bebem e não é completo. O dinheiro que vocês recebem, eu vou falar para vocês estão recebendo num saco furado. Tudo que vocês realizam vem de um grande esforço. E o problema é que vocês estão com o foco errado. Vocês perderam o
o foco. E isso acontece até hoje. Não se surpreenda, provavelmente 70, 80% da igreja brasileira vem para a igreja, busca a Deus por interesse pessoal. Sendo que eu deveria buscar a Deus primeiro por causa do presente da vida eterna. Porque eu tenho uma certeza nessa vida, um dia eu vou morrer. E Jesus Cristo ensinou, quando eu morrer, são dois destinos, ou é céu ou é inferno. Não tem um terceiro destino. E eu aprendo que Jesus me ensinou que se eu crer em Cristo de todo o meu coração, me arrepender dos meus pecados, entregar minha vida a Ele, eu recebo o presente da vida eterna. Só que a grande maioria vem para a igreja por causa de dinheiro. Venha para a grande campanha das portas abertas. A prosperidade ao alcance de todos. Aí você vai para a igreja, dá muito dinheiro e não recebe nada. Isso não é cristianismo. Cristianismo é servir um Deus que te salvou. Que quando você nem pensava nele 2 minutos, ele já cuidava de você, já estava escrevendo a sua vida, cuidando de todos os aspectos. E até nos momentos ruins, ele estava do seu lado. E ele te deu um presente, a vida eterna, para todo aquele que crê. Com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Amém? Amém. E o profeta continua, versículo 9. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. A esse pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com o sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Olha que interessante, o versículo 9 fala o seguinte, olha, vocês têm expectativa, vocês querem muito. O que o povo olhava? O povo olhava Deuteronômio 28, que falava das bênçãos. Só que o povo aqui, eles não desobedeciam a Deus diretamente. Então as maldições de Deuteronômio 28 não alcançaram aquele povo, tanto é que eles não foram lançados no exílio. Mas eles estavam desobedecendo a Deus. E aí o que Deus faz? Deus segura a chuva, Deus segura o orvalho. Talvez alguns aqui não saibam disso, mas quando você vai no interior, muitas vezes não precisa nem chover, o orvalho, o sereno. É orvalho que fala em espanhol? O sereno. Sabe quando molha tudo? Sereno. Então, o sereno rega as plantações. E é Deus que manda o sereno. E agora, olha que interessante. Deus fala o seguinte, ó. Por causa da atitude de vocês, que vocês não estão cuidando da minha casa, vocês não estão cuidando da minha obra, vocês não estão aplicando o recurso financeiro que era para ser colocado na minha obra. É isso que o texto quer dizer. Nosso pastor virou pregador de prosperidade? Não, o pastor virou pregador bíblico. E o texto está falando disso. Olha, vocês estão pegando a sua grana e estão colocando só na sua vida. E isso está trazendo consequências. Por quê? Porque eu fechei o céu. Não só isso, o versículo 11 ele fala o seguinte, e mandei vir a seca. Irmãos, não havia sistemas de irrigação como hoje. Não havia sequer muitos fertilizantes. Se não viesse a chuva, a produção não dava. O povo passava fome. O que o texto está falando? Olha, vocês estão passando fome porque eu mandei a seca. Quem mandou? O diabo? Não.
Deus. Por quê? Porque na nossa falsa teologia, quando vem a seca, o que a gente fala? Sai, diabo! Ó, vou pegar um exemplo aqui que eu acho que muitos dos irmãos já se perguntaram. Não sei, na Venezuela tem alguma região que tem seca constante? Tem, que chove muito pouco. Aqui no Brasil é o Nordeste brasileiro. Nós temos a região do sertão nordestino, chove muito pouco. E eu, como morador de São Paulo, a gente sempre perguntava, falava, nossa, aquele povo do Nordeste tem tanta fé. Aquele povo do Nordeste vai tanto para a igreja. E por que lá tem tanta seca? Tem tanta fome, tem tanta pobreza? Quem aqui já pensou isso? Era comum, não era? Simples, gente. O povo do Nordeste não é cristão. O povo do Nordeste é Marião. O povo do Nordeste serve uma deusa falsa. Maria não morreu na cruz. Maria era uma mulher de Deus, cheia da graça de Deus, incumbida da criação de Jesus e do nascimento de Jesus. Foi uma mulher escolhida por Deus? Foi, mas ela mesma falava que era pecadora, porque ela fala, o meu Salvador. Quem precisa de Salvador? Um pecador. Então Maria se reconhecia como pecadora. Só que o que acontece? Uma distorção religiosa, uma mentira religiosa transformou Maria numa deusa. A chamada dispensadora da graça. Você é salvo por Jesus, mas Maria tem que aprovar. E aí você vê o povo servindo a ídolos, tendo ídolos. Gente, eu não estou falando isso por mal, não estou falando isso para criticar religião nenhuma. Estou apenas explanando a Bíblia. E aquele povo é totalmente idólatra e não segue a Jesus da maneira bíblica. O que acontece? É uma das regiões mais castigadas. E a gente vê na Bíblia. É Deus que manda a fome. É Deus que manda a seca. Nós temos que lembrar o seguinte: Deus é irado contra o pecado. E Deus é irado contra o pecador. É só você assistir 15 minutos do Jornal do Dia, que você vai ver a ira de Deus se manifestando das mais variadas formas. Inclusive nós que servimos a Deus, muitas vezes os juízos de Deus sendo derramados sobre a terra, respingam em nós. Então é uma coisa muito importante a gente entender essa questão do pecado. Esse povo aqui estava pecando. Porque estava com o alvo errado. Esse povo aqui sou eu e você. Cada vez que a gente tira os olhos da obra de Deus e coloca os olhos na nossa vida, esse povo aqui tem um nome, eu e você. Muitos insucessos na nossa vida, muitas frustrações na nossa vida, não estou dizendo que são todas, mas muitas delas são porque nós temos o foco errado. Nós olhamos só o nosso próprio conforto e não estamos preocupados em servir a Deus de maneira bíblica. Servir a Deus de maneira bíblica passa até pela parte financeira. Faz parte do culto cristão contribuir. O que não faz parte é transformar Deus em supermercado, transformar Deus em banco. Isso é uma doutrina demoníaca chamada Evangelho da Prosperidade. Isso é demoníaco. Agora, nós não temos que ter nenhum problema com a parte do culto cristão que envolve aplicar recurso financeiro no reino. Na verdade, mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? E o profeta Ageu continua, versículo 14, olha que interessante, do capítulo 1.
Então respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, e assim essa nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isso, desde o dia em diante, desde esse dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes que sucedessem essas coisas, vinha alguém a um montão de grão, de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Olha que interessante, veja. Novamente Ageu dá um exemplo. E aí ele vai mais duro, que ele fala o seguinte, que até a chuva de granizo é Deus que manda. Quem estava conosco aqui lembra, em junho de 2019, teve uma grande chuva de granizo em Pinhais que acabou o estoque de telhas. E uma lambida que deu a chuva de granizo, ela pegou essa faixa aqui da igreja e pegou os 4 furos da minha garagem. Curiosamente, a parte de trás, que era uma telha mais fina, não pegou uma pedra. E aí o que aconteceu? Começou a chover dentro da igreja. E foi aquela correria. Graças a Deus, nosso único prejuízo foi uma Bíblia que molhou. E aí, na época, eu falei, irmãos, por motivo que eu desconheço, Deus escolheu transformar nosso teto numa peneira. O que nós vamos fazer? Vamos reunir lá na sala, as crianças se reúnem no quarto, e quando nós vamos ver o que vamos fazer. Mas, irmãos, fiquem tranquilos, porque Deus está no controle. O que aconteceu? Resumindo, o irmão Carlinhos veio aqui, juntamente com o irmão João, comigo. Nós recortamos um monte de telha, colamos todas as telhas em cima. Só que nós olhamos e vimos que aquilo não estava legal. O irmão Claudoir ficou com lona em cima da casa dele uns 4, 5 meses. Entendeu? Só que olha a provisão de Deus. Eu lembro que Deus me abençoou e eu consegui comprar as telhas da igreja. Os irmãos levantaram uma coleta, compraram forro. Todo mundo se reuniu, quebramos a parede que tinha aqui no meio. Irmão Juliano veio, ajeitou tudo. E aí, para terminar, um amigo meu, que é um montanhista, amigão meu, o Paulo, veio e nos ajudou. Eu, o Paulo, o Erasmo e o Rodrigo. E numa manhã colocamos todas as telhas aqui em cima. E hoje a gente tem o nosso salãozinho. Ficou melhor ou não ficou melhor? Mas a chuva deixou de cair. Irmãos, tenho certeza, se não tivesse dado aquela lambida de pedra, até hoje a telha era 5 milímetros. Porque os irmãos sabem que eu sou comedido com dinheiro. E não foi barato. Comprar telha não foi barato, mas eu lembro que entrou uma comissão boa. Deus me abençoou, consegui comprar. Entendeu? Depois, mais à frente, o irmão Clodoir também conseguiu comprar as telhas dele e ficou joinha. Então, assim, até quando as coisas estão ruins, você tem que entender. A chuva de pedra é um juízo de Deus. É para moer tudo mesmo. O vendaval é um juízo de Deus. Entendeu? Porém, os filhos de Deus que estão envolvidos nesse juízo, Deus é poderoso para usar aquela situação de uma maneira positiva. Inclusive, melhorando a sua fé e aumentando a sua intimidade com Ele. Porque nos momentos difíceis a gente se aproxima de Deus.
Então não se assuste. Se algo ruim acontecer, confie. Deus está no controle. Eu só oriento o seguinte, pergunta para Deus, Senhor, tem algum erro na minha vida? Tem alguma brecha? Nós somos reformados, a gente não dá brecha. Senhor, eu desobedeci em alguma coisa e veio a consequência. Que essa é a diferença, né, do pentecostal e do reformado. Um dá brecha, outro desobedece, mas é a mesma coisa. Eu morro de rir com essas coisas, é tudo palavrão de crente. Você perguntou, não veio nada? Senhor, então o Senhor está nesse negócio, o Senhor me conduz, que eu confio no Senhor. Amém? Amém. Vamos seguir um pouco mais. Veja, Ageu, capítulo 2, versículo 8. Não, versículo 3. O que acontece aqui? Aqui começa a segunda mensagem de Ageu. A primeira mensagem aconteceu no mês de agosto de 520. A segunda mensagem aconteceu um mês depois, setembro de 520. Nós não sabemos como Deus passou essa mensagem. O livro não fala. O livro do profeta Zacarias fala. Mas esse senhorzinho aqui, o ministério dele durou 4 meses. Só. Esse ministério profético. Mas é uma das mensagens mais poderosas de todo o Antigo Testamento. Olha o que o versículo 3 diz. Ageu 2, versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O que começa a ser levantado aqui no capítulo 2? Inclusive eu li a referência invertida, eu li Ageu 2. Me desculpe, irmão, passei errado. O que acontece aqui no capítulo 2? Lembra que eu preguei quarta-feira, que quando foi levantado o fundamento do templo, os mais velhos começaram a chorar muito alto, porque o templo de Salomão era muito mais bonito, e os mais novos começaram a ficar alegres? É disso que Ageu está falando. Só que Ageu fala o seguinte, Zorobabel, Josué, se esforçam, porque a minha presença é com vocês. Irmãos, quando a presença de Deus é conosco, confia. Nossa, pastor, como eu sei que a presença de Deus está comigo? Simples, se você nasceu de novo, se você creu em Jesus, de maneira sobrenatural, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, é um só com o seu Espírito. E ao crer, você foi transformado em filho de Deus e templo do Espírito Santo. Isso é o que a Bíblia ensina. A grande pergunta é, você nasceu de novo? Você creu de verdade? Isso é uma dúvida bem saudável, porque se você não creu, o seu destino é o inferno. Sem negociação. Agora, se você creu, Deus habita em você. E onde está a presença de Deus, você pode ter confiança que o plano de Deus vai se cumprir. Nossa, pastor, eu pensei que fosse o meu plano. Não, isso a Bíblia não garante. Não existe um versículo que vai dizer que teu plano vai cumprir. Vai cumprir o plano de Deus na sua vida. Aí eu pergunto, quem é melhor, você ou Deus? Você prefere o quê? Que o seu plano se cumpra ou que o plano de Deus se cumpra? Eu prefiro que o plano de Deus se cumpra. Mas olha que interessante. Ageu está falando, Zorobabel, que era o líder, Josué, não ande pelo que você está vendo. Não ande porque a circunstância desse templo, de tudo que vocês estão começando, é tudo pequeno. Não vá porque está tudo muito difícil.
Se esforcem, trabalhem duro, porque eu sou com vocês. Normalmente, quando a gente começa a caminhar com Deus, nossa vida está destruída. E se você ficar olhando para a sua vida destruída, nada vai acontecer. É só os irmãos da Venezuela lembrar. Vocês foram arrancados com raiz e tudo da terra de vocês. Sem muita escolha. Foi fácil? Não. Mas hoje você já olha, você já começa a ver a mão de Deus. Tá bom. Você fala, não, ó, tô vivendo, tô comendo, tô trabalhando, tá bem melhor. Mas eu tenho expectativa que o plano de Deus é maior. Amém? Você não pode desistir. Não fica olhando porque você perdeu. Fica olhando para o Deus que te trouxe até aqui e por motivos misteriosos ele tem um plano aqui nessa terra. E tenho certeza, quando você olhar para trás daqui a alguns anos, você vai falar, nossa, valeu a pena servir a Deus, valeu a pena ter confiança no plano dele para a minha vida. Mesmo hoje estando difícil. Se Deus é conosco, nós não temos que temer. Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas vai ter vitória. No plano dele. Amém? Vamos mais um pouquinho, versículo 8. Olha o que Deus vai falar. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Em 3 versículos está a frase, diz o Senhor dos Exércitos. Sempre que eu leio a Bíblia, e essa frase se repete, é para ligar a antena, é para prestar atenção. O que Deus está falando? O dinheiro é meu, a prata e o ouro são meus. Irmão, sabe por que aqui todo mundo não é muito rico? Simples, porque Deus não quis. Não é dificuldade nenhuma. Deus nos fazer milionários. Gente, da noite para o dia. Não é nada difícil para Deus. Agora, sabe por que você não é? Porque Deus não quis. Simples assim. Porque a prata e o ouro são dele. Mas Deus, se eu fosse rico, eu ia construir uma catedral. Eu ia comprar chácara aí da frente e fazer um centro evangelístico, missionário, faculdade teológica, obra social, consultório médico, consultório dentário, escola. Será? Talvez se você fosse muito rico, você ia comprar uma Ferrari, na primeira curva você ia pregar lá no poste e ia morrer mais cedo. Entendeu? Podemos ter expectativa de melhora financeira? Podemos. É só ver o meu testemunho. Quando eu fui salvo, se eu chamasse a minha esposa de meu bem, o banco vinha e tomava. E estamos trabalhando. É que eu dou risada, porque aqui quem nos conheceu nessa época, apenas o irmão João. E o irmão Vicente. Irmão Vicente e irmão João, nós tivemos que entrar no mato aqui, quando estava limpando o terreno, trazer tora nas costas, que pesava um monte, toda torta, para fazer a cerca de arame. E eu estava feliz da vida, porque o arame eu tinha comprado há 5 anos atrás, quando eu tinha dinheiro. O portãozinho aqui era uma cerquinha de arame. Irmã Sibila pegou um pouco nessa época. E nós pegamos também um pouco da época da irmã Sibila, quando construiu a casinha lá no fundo. Hoje, perto do que a gente é, nós somos tudo milionário. Outro dia eu estava seguindo exemplo, irmão Claudio, misericórdia. Irmão Erasmo, o Clube dos Quebrados, junto com a irmã Luciana e a irmã Luísa. E o irmão Antônio, Clube dos Quebrados. O Júlio, quando eu conheci, não tinha nada. A única coisa que ele conseguiu da vida foi a Sabrina, que ele tinha que levantar a mão do céu e agradecer. E pode ver que a história de todo mundo é assim. O Jomar não passava de um piá pançudo lá de Piraquara. Entendeu? Então assim, Deus ele melhora a nossa vida porque ele é bom. Entende? Mas o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte. A prata e o ouro são de Deus.
O que ele está falando para Zorobabel e Josué? O recurso para fazer a obra, eu mando. Agora, ligado ao versículo que passou, eu só não mandei até agora porque vocês estão usando dinheiro com o projeto de vocês. Essa é a verdade que salta do texto. O povo estava usando o dinheiro com o projeto dele. O que Deus fez? Cortou. Simples assim, está usando errado, que bom. Cortou, estrangulou. Acabou. Sonoplastia ficou boa. Não é assim? E olha que interessante. O profeta ainda fala o seguinte, a glória dessa segunda casa vai ser maior. Veja, esse templo, quando ficou pronto, esse templo vai ficar pronto, depois dessa exortação, eles vão trabalhar 4 anos, menos de 4 anos, e vão construir o templo inteiro. E em 516 a.C., o templo vai ficar pronto. Exatamente 70 anos depois que o templo tinha sido destruído, cumprindo a profecia de Jeremias. Ao pé da letra. 70 anos exato. Só que o que acontece? O templo era muito simples. Extremamente simples. E o povo, quando olhou aquele templo, ficou meio decepcionado. Só que Deus falou, a glória do segundo templo vai ser maior. Deus cumpriu? Sim, por quê? Jesus Cristo pregou nesse templo. O próprio Deus, o Deus homem, abriu mão da sua glória e veio pregar nesse templo aqui. 5 séculos depois, cumprindo a palavra do Senhor. Quer glória maior que essa? Sim. Veja, hoje, você serve a Deus. Quer presente maior que esse? É uma aplicação que salta. Quer coisa melhor que servir a Deus? Só que muitas coisas que você está olhando hoje, você está que nem aquele povo, você não está vendo. Você só vai ver daqui a algum tempo, após uma caminhada. É que nem quando eu sou novo. Eu não tenho nada, veja. Eu tenho que comprar uma casa, tenho que comprar um carro. Não tenho nem dinheiro no bolso. Mas concorda que todo mundo aqui já foi novo? E trabalhou e conseguiu. Agora, não existe fórmula fácil. Você tem que manter o foco certo, fazer a vontade de Deus de maneira certa, e em fazendo a vontade de Deus você colhe o fruto. Dentro do que Deus definiu. Olha que interessante. 450 anos depois que esse templo ficou pronto, um rei ímpio chamado Herodes o Grande trabalhou por 50 anos nesse templo e transformou ele numa das maiores obras do mundo antigo. Não era tão lindo quanto o Templo de Salomão, mas era lindo. Lindo num nível tal que quando ele pegou fogo, tinha tanto ouro na construção que o ouro escorreu, entrou derretido entre as pedras e os soldados do exército romano tinham que arrancar as pedras da fundação para pegar o ouro, cumprindo a profecia de Jesus, falando, não restará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Cumprindo a profecia. Entendeu? Então, assim, é plano de Deus? Ele cumpre, com certeza. Amém? Vamos a mais um texto, Ageu 2, versículo 15. Deixa eu ler Ageu 2, versículo 14 de novo. Então respondeu Ageu dizendo, assim é esse povo e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O povo não estava trabalhando para reedificar o templo, mas o povo estava fazendo sacrifício. Tudo dentro da lei. O que Deus fala? Como vocês estão com a prioridade errada, isso que vocês estão sacrificando é imundo para mim.
que eu aprendo aqui e vale até hoje? Toda prática cristã errada, toda vida cristã errada é imunda para Deus. Deus não aceita. Se você está desobedecendo a Deus no seu cristianismo, a sua vida é imunda para Ele. Não se engane. É imundo. Esse mesmo princípio vale. Aqui no caso, os sacrifícios. Hoje, Deus não aceita. Entendeu? Deus não aceita. E Deus resiste, ó. O profeta fala, os vossos pecados fazem transgressão entre mim e vós. Fazem separação entre mim e vós. As vossas transgressões. Amém? É que eu tinha lido fora de posição esse versículo. Vamos seguir. Versículo 15. Já li também. Versículo 18. Considerai, pois, vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Olha que interessante. Deus está falando, olha, vocês obedecendo, eu vou mudar a sorte. O fruto que não está vindo, eu vou trazer. Irmão, está com dificuldade financeira? Gente, estou falando de vida real, tá? Não estou falando de carro bom, de mansão, casa na praia. Estou falando de vida real. Gente pobre como nós que vivemos num país pobre. Que na verdade é mais rico que muito lugar. Falando de vida real. Está com dificuldade? Para pensar. Provavelmente é coisa errada. Ou você está colhendo erros do passado. Que é coisa errada do mesmo jeito. O que o homem plantar, certamente colherá. Eu era endividado quando fui salvo porque eu administrei errado. E bem errado, diga-se de passagem. Bem errado. Comecei a administrar certo, Deus abençoou. E graças a Deus nós pagamos todas as nossas dívidas. E tivemos até o perdão de algumas. Entendeu? Ainda rolou um sobrenatural ainda. A cerejinha do bolo. Amém? Então o que Deus está falando aqui? Gente, muda o coração que eu mudo a sorte do povo. Vale até hoje. Ah, pastor, mas o apóstolo Paulo era obediente e o apóstolo Paulo sofreu. Irmãos, cada situação uma situação, cada caso um caso. O contexto de Paulo, Deus até avisou, falou, vou ensinar para ele o que é sofrer pelo meu nome. São Paulo apóstolo era assassino de cristão. Deus pegou o irmão e transformou no maior escritor do Novo Testamento. Você faria isso com um assassino? Eu vou dizer o que você faria, que nem eu, pegava um raio e jogava na cabeça. Bom. Será que Deus pode restaurar uma vida? É só olhar para Paulo. Amém? E aí nossa última passagem, Ageu 2:20. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: Fala Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, e transformarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que fecha a profecia? Deus falando, eu vou julgar as nações, eu vou engrandecer o meu povo, e você, Zorobabel, que é o encarregado de guiar o povo, eu vou transformar no meu anel de selar. O anel de selar era o que confirmava todos os decretos.
Se você lembrar, José do Egito ganhou o anel de Faraó. Entendeu? No livro de Esther, nós vamos ver uma passagem onde um líder corrupto ganha o anel de Selá também. Um camarada chamado Amã, bem endemoniado. Nós vamos estudar isso logo. É nessa época aqui, 50 anos depois, mais ou menos. Coisa próxima. Mas o que Deus está falando? Ele vai transtornar as nações. Ele vai virar tudo do avesso, ele vai derrotar os exércitos. E Jerusalém vai prosperar. Gente, 50 mil pessoas. Quando o povo foi levado ao cativeiro, só em Jerusalém se estimava 1,5 milhão de pessoas a 3 milhões. A cidade destruída, não tinha nem muro, não tinha nem porta. E Ageu traz uma profecia dessa. A pergunta é, Zorobabel olhou e confiou, ou ele ficou olhando para a pobreza? Com certeza, a narrativa nos mostra que Zorobabel e Josué trabalharam duro e cumpriram o plano de Deus, e cumpriram o propósito de Deus. E outros vieram, Esdras, Neemias, a própria rainha Esther, também trabalharam para cumprir o plano de Deus. Foi fácil? Não. Teve luta? Sim. Mas como é plano de Deus, tem vitória. Primeira aplicação. Irmão, pare de olhar o seu plano. Se preocupa com o que é o plano de Deus para a sua vida. Porque todas as vezes que... Aí teve o seguinte, Deus é soberano. Não se negocia com Deus. Imagina você estar de bicicleta, descendo a serra para a praia, sem freio, sem breque. E aí, param 3 carretas de soja na sua frente. Aquelas 3 carretas são a vontade de Deus. E aquele camarada na bicicleta é um maluco tentando viver a vida dele. O que vai acontecer quando os dois se encontrarem? Vou responder, o cara da bicicleta vai virar uma pizza. Carne moída. Irmãos, ninguém é mais duro do que Deus. Quem aqui já aprendeu, já ouviu falar em igreja, que se você não cumprir o plano para a sua vida, outro vai cumprir? Alguém já ouviu isso? Isso é a maior mentira que tem na igreja. Não existe isso na Bíblia. Isso é invenção de homens. A minha Bíblia, o meu Deus ensina o seguinte, que o plano de Deus vai se cumprir. Nossa, pastor, legal. É, legal. Só que se você está andando contrário ao plano de Deus, o que Deus vai fazer? Aí eu vou dar aquela explicação clássica do pastor Maurício. Deus vai amarrar você numa caminhoneta, num caminhão, vai arrastando até Paranaguá pela rodovia, vai subir pela Graciosa arrastando e vai largar aqui na frente. E aí você vai chegar feliz da vida, com os olhos fechados, todo ralado, e fala, nossa, agora eu quero fazer a vontade de Deus. Porque não adianta. A vontade de Deus vai se cumprir na sua vida, então para de lutar contra a vontade de Deus. Muitos dos problemas que você está passando é porque você está desobedecendo a vontade de Deus. Como Deus é soberano, mas você tem responsabilidade, você vive a vida. As duas coisas não se misturam. Deus, ele guia a sua vida e cumpre, mas ele cumpre de uma maneira que quem vive a vida é você. Sabe por que você está no culto hoje? Porque Deus trouxe, amém? Amém. Só que você quis vir. Quem deu graça, quem te fortaleceu para vir foi Deus. Mas lembra que você veio, chegou uma hora, ligou uma hora, eu vou dar meu dia hoje. Quando deu 5h20, eu olhei no relógio e falei, estou meio atrasado, deixa eu me trocar. Corri no quarto me trocar, de repente eu ouvi uma voz vindo lá do reino dos céus. Pastor Maurício! Era o irmão João chegando para arrumar a igreja. Falei, opa, estou atrasado mesmo. Aí pulei na roupa rapidinho e vamos arrumar a igreja.
Mas quem deu graça para o João vir, eu vim. Foi Deus. Mas quem escolheu vir? Eu. Então não mistura as duas coisas. Para de sofrer. Busca a vontade de Deus, porque é na vontade de Deus que você vai ser feliz. Na vontade de Deus está todo recurso. Na vontade de Deus está toda a ferramenta. Na vontade de Deus está todo o propósito transformador para você cumprir a carreira. Amém? Amém. O que mais que eu coloquei aqui? Veja. Ao desprezar a obra de Deus, indiretamente eu desprezo o próprio Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos entrar numa fase agora, nós vamos conversar sábado que vem. Em que nós vamos precisar de recursos financeiros. Eu até dei risada. Falei, nossa, sorte que a pregação da nossa igreja é expositiva, né? Senão já iam falar que eu estou falando de dinheiro. Não fui eu que escolhi o texto, é a sequência natural, vocês viram eu lendo. Esdras capítulo 5, ministério do profeta Ageu, e Ageu começa falando de grana. O que eu estou querendo dizer? A fase que nós vamos entrar na nossa igreja, você vai ter que meter a mão no bolso. Não, vai ter não, né? Entre você e Deus, mas veja, para quem quer estar alinhado com o projeto de Deus, vai ter que meter a mão no bolso. Irmão, se prepara. Mas uma coisa eu posso te dizer, se você estiver dentro da vontade de Deus, Ele vai mandar um recurso e você vai poder abençoar. E a coisa mais gostosa que tem é abençoar. Entendeu? Lembra disso. Nós não vamos mudar a teologia da igreja. Jamais vou fazer isso. Nós somos inimigos da teologia da prosperidade. Mas tem hora que o culto cristão mete a mão no bolso. Quando eu desprezo a obra de Deus, eu estou desprezando o próprio Deus e estou trazendo prejuízo para a minha vida. Qual que é meu papel? Manter o foco. Estar sensível às direções de Deus, principalmente através da sua palavra. Deus coloca pesos no nosso coração? Coloca, mas são pesos que já estão registrados na palavra. E a palavra é repetitiva, dizendo que o papel do cristão é ser abundante em toda boa obra, em todo serviço cristão. Eu não preciso ter sonho, não precisa um anjo vir me visitar, não precisa nada disso. Porque já está escrito na Bíblia. E a Bíblia manda fazer. Ah, Deus pode mandar o sobrenatural? Pode, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, mas não é a regra. Amém? Amém. Vamos orar?